Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, família do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Anderson Ribeiro, pastor aqui na Assembleia de Deus da Lagoinha, em Florianópolis. E nós estamos aqui hoje para levar ao seu coração mais uma porção da Palavra de Deus, que são as nossas lições bíblicas do primeiro trimestre desse ano de 2026. Lembrando que nós temos como nosso presidente aqui de Floripa, nosso pastor Josué Cipriano. E nós temos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal, onde você pode acessar e ter também as lições anteriores, onde você pode buscar mais conhecimento para crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e também crescer no conhecimento da palavra de Deus. Lembrando nossos coordenadores, que é o nosso irmão diácono Henrique Celentino e também o nosso irmão Eduardo Acevedo, e que por causa do trabalho eles estão ausentes, mas voltarão em breve. E o tema desta lição é o Deus Pai. Nós falamos na primeira lição, recapitulando aqui rapidamente, na primeira lição nós falamos sobre o mistério da Trindade, e está aqui no canal, onde você pode conferir esta importante lição sobre o mistério da Santíssima Trindade. E dando continuidade, então, a lição de hoje é o Deus Pai. E nós já vamos, então, para a nossa lição. Você que ainda não tem sua lição, procure mais perto da sua casa, da sua igreja, ou até com o coordenador da Escola Bíblica Dominical, você pode procurar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Tá certo? Muito bom, nós temos aqui a Bíblia Sagrada, que é indispensável, aliás, que é a soberana palavra de Deus quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui a lição bíblica da nossa escola bíblica e nós temos aqui também o nosso material de anotação, os nossos apontamentos, onde nós pegamos com a pinça e nós vamos passar para você. Claro que também não podemos deixar de trazer uma aguinha para a gente poder dar aí, né, uma maciada na garganta. Vamos começar então? Certo? Texto áureo da nossa lição, o Deus Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está em Mateus, capítulo 11, verso de número 27. O comentário aqui do texto áureo, eu coloquei já aqui. Se querem ver como é Deus, se querem saber sobre a mente de Deus, sobre o coração de Deus, sobre a natureza de Deus, se querem saber a intenção de Deus a respeito dos homens, olhem para mim. Então, esse aqui é o texto áureo da nossa lição. A verdade prática, conhecemos a identidade e os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, nós vamos aqui, na verdade prática, eu coloquei o comentário, não existe outra opção de chegar a Deus. Não existe outra opção de chegar a Deus, conhecer a Deus, ter acesso às profundezas de Deus, se não for através de Jesus Cristo. E é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Bom, a introdução, eu fiz um comentário aqui da introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição, eu peguei aqui os pontos da lição antiga apenas para relembrar você e você também poder aplicar aí na sua escola bíblica, na sua classe, né? Que diz assim no comentário, eu peguei com a pinça e falei aqui sobre a doutrina da Trindade, que a expressão Trindade, ela não se encontra na Bíblia, mas existem conceitos, né, das três pessoas com ações distintas. Trindade agindo de comum acordo e cada uma em seu papel. Lemos ali 1 João, capítulo 5, versículo 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são uns. Só aí já temos argumentos suficientes. Porém, esse Deus, ele subsiste em três pessoas.
na salvação do homem, Deus se organizou, importante, em papéis diferentes e distintos. Deus planejou desde a eternidade a salvação, Deus já planejou. O Filho, que é Jesus, tomou a figura humana na pessoa de Jesus, de Nazaré, se fez carne e habitou entre nós, ele taberculou entre nós. E o Espírito Santo, que ele atua na conversão, através da pregação da palavra de Deus, e aí então a revelação no coração do homem sobre a verdade do reino de Deus, tá? Então, basicamente a introdução é isso, dessas três pessoas da Trindade, como a gente conhece as fórmulas da água, sólido, líquido e gasoso, H2O, mas a gente vê aí, a gente fala água, né? Então são três estados em um só, assim também, falando de uma forma bem, comparativa, né? Pai, Filho e o Espírito Santo que atuam de forma igual, tá? Bom, primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, nós vamos para o primeiro tópico. O Pai é o único Deus verdadeiro. Olha só, isso aqui é incrível, meus irmãos. Isso é incrível, você que nos acompanha, você líder, você pastor, professor de escola bíblica e você que é amante da palavra de Deus, independente. Compartilhe aí no grupo da família para aprender um pouco mais. Então, compartilhe aí com seu amigo, compartilhe aí se você conhece alguém que está recém-convertido na igreja, manda para ele esse link, para ele então estar pesquisando e aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. A identidade de Deus, o Pai. Nós vamos ver aqui, o Pai é o único Deus verdadeiro. Eu peguei aqui a leitura de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, aonde na leitura diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O que eu pude aqui peneirar, o que eu pude aqui extrair do texto para nós, lembrando que esse texto ele está dentro de um contexto aonde o povo estava peregrinando pela terra de Israel. Peregrinando pelo deserto. E Deus, já na sua presciência, Deus sabendo que o povo ia entrar em terras estranhas, um povo estranho, Deus, ele repete as leis, que o livro de Deuteronômio é uma repetição das leis. Então Deus repete as leis para que o povo, visto que esse povo, que esta lei é repetida, já é uma outra geração de pessoas, já é uma outra geração, porém aquela geração que saiu com Moisés lá da terra do Egito, aquela geração já estava, já tinha perecido já na caminhada do deserto. Agora aqui Moisés recebe de Deus a repetição das leis, e Deus estava pedindo para que Moisés pudesse divulgar ao povo, levar ao coração do povo e dizer, porque esse texto é uma oração. E esse texto é uma oração que até hoje é feita pelos judeus. E esta oração que é feita pelos judeus, essa palavra ouve, ó Israel, ouve, é a palavra conhecida como Shema, é a palavra hebraica traduzida por ouve, ó Israel. Ouve é a palavra Shema. E aqui, no contexto, quando fala a palavra único Deus, está dentro do texto compatível com a nossa doutrina cristã da Trindade. Quando fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é uma oração, e que nesta oração, quando fala único Deus, esta palavra ela está extremamente compatível com a doutrina cristã, referindo-se a três pessoas da mesma substância, da mesma essência, a mesma divindade. Quando fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só, afirma a unidade de Deus
é um pilar contra o politeísmo. O que é politeísmo? Politeísmo são pessoas que acreditam em várias divindades, em vários deuses. Politeísmo é onde tudo que move ela é um ídolo, pessoas que adoram vários deuses. Então, esse texto aqui, ela é um pilar que combate o politeísmo. E quando aqui na expressão ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, fala também do amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao Senhor, o único Deus, com todo o coração, toda a alma e com toda a força. É uma instrução constante que Deus ele leva ao seu povo, porque a palavra de Deus ela precisa estar no nosso coração, e não somente no nosso coração repetidas vezes, mas também aqui dentro desse texto, já vamos, se você continuar lendo, vai ver que é importante dos pais levar aos seus filhos, porque o propósito de Deus e o plano de Deus não foi que uma geração ficasse no deserto. O propósito de Deus e a proposta primária de Deus era que todo o povo que estava na terra do Egito pudesse chegar na terra prometida. Por isso, Deus estava querendo preparar uma geração com palavra, com temor, sendo o único Deus, sem nenhuma outra divindade no coração do povo. Mas nós vemos o povo fazendo votos no Monte Sinai, fazendo votos de fidelidade a Deus, quando Deus realizava milagres. Porém, quando Deus dá a Moisés as tábuas lá no Sinai, nós vemos que não demorou muito, o povo já estava fazendo um bezerro de ouro. Por isso, então, Deuteronômio é uma repetição das leis para que aquela geração pudesse, de forma temente a Deus, de forma muito clara, entender que Deus era o único Deus e que eles estariam entrando em terras onde havia muitos deuses. Então veja bem que Deus, a proposta é de preparar o coração do povo para que eles tenham no seu coração um único Deus. Por isso então essa expressão, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é um só Deus. E Deus faz até a questão de repetidas vezes, nós lemos no livro de Deuteronômio essa expressão, quer dizer, é um gesto carinhoso de um Deus amoroso que tem um projeto de levar os seus filhos com segurança, né? Bom, ainda dando continuidade, Jesus citou esta palavra Shema, este Shema, né? Jesus citou isso em Lucas 12:30, diz, quando ele disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então Jesus estava citando esta referência de Deuteronômio. Aliás, no deserto, Jesus citou várias passagens do livro de Deuteronômio. Quando Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Jesus estava citando Deuteronômio. Então, é importante saber que Jesus foi aquele que também citou o livro de Deuteronômio, né? E também Lucas 10:27, Jesus também disse, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E aí Jesus acrescentou, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja só, estas expressões envolvem o homem por inteiro, a sua vida interior e a sua vida exterior, a sua mente, a sua vontade, o seu desejo, as suas emoções psíquicas, a sua energia, a sua força mental, a sua força física e até as suas posses. Veja como Deus, como Jesus, ele menciona esta passagem de Deuteronômio para o povo entender que só existe um único e verdadeiro Deus. Tudo certo? Vamos para o segundo subtópico. O Pai é a fonte da divindade. Aqui é importante nós prestarmos muita atenção, tá? É importante porque Deus,
ele é o supremo ser. Deus é o supremo ser. É eterno. Deus nunca teve começo, né? Nunca teve princípio, nunca terá fim. Deus, ele existe por si só, por si mesmo. Eu me recordo de uma que eu até presenciei, onde um professor que era cristão, de uma outra denominação, e aí um aluno, um assunto entrou ali, um aluno começou a perguntar, um estudo secular, o aluno começou a perguntar de onde tinha vindo Deus, de onde, como Deus tinha sido criado, e eu percebi que esse professor ficou um pouco sem resposta para responder este aluno, né? E aí, então, eu pedi a liberdade para entrar no assunto, e eu, então, comecei a indagar essa pessoa, perguntando para ele de forma muito carinhosa, é claro, né, de forma amigável, perguntando para ele, como é que é o seu nome? E ele disse, seu nome completo. Ele repetiu o nome, meu nome é tal, 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 tal. Como é que é o nome do seu pai completo? Ele repetiu facilmente, o nome da mãe facilmente. Como é que é o nome do seu avô? Aí ele falou, mas o que você quer saber com isso? Ele falou, não, eu quero saber como é que são o nome completo do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Enfim, ele já teve dificuldades de falar o nome completo do seu bisavô, né? E aí eu concluí, assim, de uma forma, num tom bem humorado. Eu falei, você não sabe nem da onde você veio, e você quer saber da onde veio Deus? Então, é uma forma, se o ser humano tem a especulação e às vezes capciosa de querer saber de onde veio Deus, de como Deus foi criado. São perguntas que vamos ficar em Deuteronômio 29, 29, que as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus e as reveladas são para nós e os nossos filhos, né? Muito bem, dando continuidade aqui, Deus é eterno. E Deuteronômio 33, 27, a Bíblia diz, o Deus eterno é teu refúgio, e debaixo estão os seus braços eternos, e ele expulsará o inimigo de diante de ti, e dirá, destrói-os. Bom, aqui essa expressão está dizendo que Deus é eterno. Como que nós vamos entender a eternidade sendo extremamente passageiros aqui na Terra, né? O próprio Jesus disse que Deus é eterno. O próprio Jesus disse em João 5:26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É importante, depois a gente vai falar sobre essa expressão usada por Jesus, que Deus é imutável, mesmo antes da fundação do mundo. Então veja só como que Deus ele é soberano, é eterno, Deus é Deus e resumimos dizendo assim, Deus é Deus imutável, eterno. Ele não foi criado, Deus não tem começo, Deus não tem fim. E Jesus, o Salmo de número 90, verso de número 2, fala sobre essa imutabilidade de Deus, né? Mesmo antes da fundação do mundo, o Salmo de número 90, verso 2 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está aí a própria Bíblia respondendo sobre a eternidade de Deus. Malaquias também ele pôde expressar, ele dizendo assim, Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então veja só que Deus é imutável, eterno, imutável, não altera, não muda. Ah, Deus vai amar mais do que ele ama. Não existe isso. Deus é amor. Ah, Deus ontem amou menos e hoje ele vai amar mais. Não, Deus é amor. Ao mundo tem muitas pessoas más. Deus não vai mudar o seu amor por causa de pessoas más. Deus é amor. Deus é imutável. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a gente já vê aqui, o nosso Deus é uma divindade eterna. O nosso Deus, ele é imutável, não muda. O nosso Deus, ele não altera, não muda conforme a gente pensa, conforme os nossos dias, tá certo? Vamos então para o terceiro subtópico aqui. O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, vamos para o terceiro tópico aqui, do primeiro tópico da nossa lição. O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade. Quando nós vemos Deus agindo por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo, isso não quer dizer que Deus é inferior, nem Jesus é inferior, nem o Espírito Santo. Não, nós vamos lembrar daqueles papéis distintos que nós falamos na lição anterior. Papéis distintos, porém unidos em harmonia. São papéis diferentes, com, digamos assim, missões diferentes, mas unidos numa só divindade, num só propósito, né? O Deus Pai, aqui quando fala que Deus age por meio do Filho e do Espírito Santo, então, o Pai, que é Deus, proclamou as palavras que geraram toda essa estrutura. O Salmo de número 33, verso 9 diz, porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. Então, pela palavra que Deus diz lá em Gênesis, haja, né? Alguns dizem bara, haja e ouve. Então, Deus, ele agiu na criação, Deus agiu na execução da estrutura, do mundo, da criação humana, né? Jesus a executou. Em João capítulo 1, verso 3, está escrito, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja só, então, aí o papel de Jesus ativo. O Pai planejou a redenção, então, como aquele engenheiro que prepara, faz todo o desenho, faz todo aquele projeto, aquele protótipo, né? O Pai planejou a redenção. Tito, capítulo 1, verso 2, está escrito, em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, olha só, Deus planejando a obra da redenção, né? E o Filho Jesus, ele entrou com a realização. Em João capítulo 17, verso de número 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então veja aí só como é importante a ação de Deus por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo de Deus. É importantíssimo, gente. Isso é uma ferramenta irrefutável para combater qualquer tipo de outro pensamento, qualquer tipo de outra ideia. No meio de um mundo que está cheio de ventos de doutrinas, nós temos a palavra de Deus clara, mastigadinha, para nós termos a nossa fé sempre imbatível, sempre estruturada, né, para que o Senhor Jesus seja glorificado. E essa é a intenção de Deus, de que nós, pastor, eu já conheço esta palavra, pastor, eu já ouvi esta mensagem, pastor, eu sei que Deus é o único Deus, porque a gente vai julgar o povo que teve vários deuses, o povo de Israel, mas a gente sabe que esses deuses apenas trocaram de roupa, trocaram de nomes, não é? Então Deus, ele faz esta repetição para a gente não deixar nenhum outro tipo de ídolo entrar no nosso coração, e que são ídolos do século 21, que eu não quero aqui citar nenhum, porque não é a ideia da gente falar sobre este assunto. Mas Deus tem esta intenção de nos deixar preparados para qualquer tipo de pensamento contrário. Tá certo? Vamos lá então, resumo desse primeiro tópico.
o resumo desse primeiro tópico é: o Pai é o único Deus verdadeiro, fundamento do nosso monoteísmo, de crer num só Deus. Então, nós cremos num só Deus, que é o Criador dos céus e da terra. O Pai é a fonte no sentido de nós estarmos relacionando com Ele. O Pai é a fonte, relacionar com Deus, relacionar com Jesus, com o Espírito Santo. Deus é a fonte, né? Ninguém vai ter outra fonte a não ser este Deus. E o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo de Deus, que, se nós estamos aqui falando, é movidos pelo Espírito Santo de Deus, ok? A síntese deste primeiro tópico está ali na lição: Deus é Pai e o único Deus verdadeiro, eterno, soberano, a fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo, que eu acabei de falar. Ok? Vamos lá então para o tópico de número 2, o Pai revelado em Cristo. Agora nós vamos ver este Deus, o único Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Tudo certo? Continuamos. O Pai se revela aos humildes. Isso eu acho muito lindo. Eu acho isso maravilhoso. Isso aqui é um norteador deste Deus criador de todas as coisas, né, se revelando àqueles que, aos olhos humanos, são os mais simples. E a gente vê isso quando Jesus, ele vai dizer em Mateus 11, 25, que Jesus disse, naquele tempo respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos aqui? Quem são os pequeninos na sua opinião? Os pequeninos os pequeninos fala das pessoas que têm fome e sede de justiça, são pessoas que têm a sede da vida eterna, são pessoas que não são levadas pelo orgulho, pela soberba, e a maior ferramenta que impede esta coisa ser revelada de Deus Pai aos corações é o orgulho religioso, porque foi justamente isso que Jesus, quando falou, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e os instruídos. É gente que sabia muito, mas que não praticava nada. É gente que sabia muito, mas que criavam rotas pessoais para acessos a Deus. E aonde os pequeninos, aqueles que realmente tinham fome e sede de justiça, eles não tinham acesso, vamos dizer assim, à religião oficial da época, aonde os escribas, fariseus e a liderança religiosa, né, eles se vangloriavam por serem os representantes, digamos assim, das coisas divinas, se orgulhavam, se exibiam. Aí Jesus ele vem falando deste grande amor do Pai. E a Bíblia diz no Salmo de número 25, 14, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, Deus tem segredos inimagináveis, Deus tem segredos gloriosos para revelar. E para quem Deus vai revelar? Para aqueles que o temem, para aqueles que o reverenciam, para aqueles que têm o temor, que têm aquele respeito e reverência. É para esses. E Jesus também disse, falando ainda do Pai revelado em Cristo Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha só Jesus, quando fala, às vezes a gente vê pessoas dizendo, ninguém vai ao Pai. Não, essa expressão, ela não tem base bíblica. Quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai, pode ser qualquer versão da Bíblia que você for ler,
vai estar ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele é a única fonte de acesso até o Deus Pai. A pessoa que só crê no Criador e não crê no Senhor Jesus, não tem base bíblica, não tem como ter acesso a Deus se não for por Jesus. Então, Jesus é o caminho que nos conduz ao Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vemos isso no tabernáculo, que durante a peregrinação no deserto, o povo, eles tinham que fazer os seus sacrifícios, e uma vez no ano, anualmente, eles tinham que Arão representar na figura, né, a figura já futura de Jesus, levar as orações do povo adiante de Deus. Então Deus nunca foi acessado por alguém a não ser por Jesus Cristo. Antigamente era Moisés, a figura de Moisés representando a pessoa de Jesus, Arão e por aí vai. Segundo subtópico diz: o Pai se faz conhecer pelo Filho. O Pai se faz conhecer pelo Filho. E isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é extremamente importante para nós. Jesus disse assim, Deus, em João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, olha só que colocação maravilhosa. E as pessoas querem saber de Deus. As pessoas querem conhecer a Deus. As pessoas querem ter esse acesso a Deus. E esta especulação, ela não é incomum. Na Bíblia Sagrada, a gente vai ver pessoas que falaram para Jesus, né? Olha só, e Jesus mesmo disse, ver o Filho é ver o Pai. João 14, verso 8, Felipe, ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E já nos basta. Se o Senhor mostrar o Pai, já nos basta. Mostra Deus para nós. Como se Jesus fosse dar uma amostra grátis, uma foto, né? Claro que não, mas o que Felipe queria ali era uma manifestação teofânica, que Felipe queria que Jesus, de alguma forma, trouxesse alguma representação de Deus, o Criador. Aí Jesus responde a Felipe dizendo assim, João 14, 9. Jesus responde a Felipe dizendo assim, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então veja bem, Jesus, que estava ali o tempo todo, estava ali e Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco, estou há tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. E você, como dizes? Que pergunta é essa? Que conversa é esta? Me mostra o Pai? Né? Então veja bem, quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Se quiser conhecer a Deus sem conhecer Jesus, vai demorar muito e nunca vai ser realizado este desejo. Quer conhecer a Deus? Entregue a vida para Jesus. Conheça Jesus e não há exceção. Não existe exceção. Ninguém vai ser encontrado no céu sem ter que ter passado pelo Senhor Jesus. Paulo, ele também vai dar esse reforço, dizendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, referindo-se a Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aí, Paulo falando, Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus queria se manifestar ao homem, Deus queria estar no meio do homem, entre os homens. E aí Deus mandou o seu Filho, Emmanuel, Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Isso é coisa linda demais, saber que Deus se manifestava no Monte Sinai,
Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Depois Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai. E depois Deus pediu a Moisés para fazer um tabernáculo. Olha só o Criador querendo se aproximar da sua criatura. E aí então Moisés faz o tabernáculo seguindo as medidas, seguindo todas as ordens e coordenadas de Deus. E Deus vinha, se manifestava. Depois Deus fala para que Salomão, para Davi, né, que arrecadasse ofertas para construir um templo, porém era Salomão que ia construir, porque Davi, segundo a Bíblia, ele tinha muito sangue derramado por suas mãos. Aí constrói o templo, na inauguração do templo, Deus, o poderoso Criador, se manifesta de forma gloriosa, tremenda, que a gente percebe lá, a gente vê em 2 Crônicas, capítulo 7 a seguir. E depois Deus vem de forma... depois, então, Deus, o Criador, se manifesta na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a vontade do Deus Pai, se manifestando através pelo Filho. Quer conhecer a Deus? É só entregar a vida para Jesus. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração sobre a pessoa gloriosa de Jesus, revelado nas Escrituras, que você vai conhecer a Deus. O autor aos Hebreus também vai também dar esse reforço, e tem outros textos. Nós estamos aqui sendo objetivos. Tem outros textos. O autor aos Hebreus, ele vai muito mais além. O autor aos Hebreus, ele diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, olha só que o autor aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus foi o resplendor da glória de Deus, o qual é a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é muito bom. Isso é um cardápio, isso é argumentos que você precisa ter no dia a dia, de maneira clara nas Escrituras, para combater muitos pensamentos que vêm querendo combater a nossa fé. Tá certo? Muito bem. A síntese desse tópico de número 2, diz assim: o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser, que Jesus é a expressão exata da essência de Deus. Certo? Vamos então para a lição, vamos para o tópico de número 3. Tópico de número 3, é bem rápido e objetivo aqui. Tópico de número 3, que diz assim: a pessoa de Deus Pai. Agora vamos para os atributos incomunicáveis do Pai. Esses são atributos incomunicáveis, e a gente vai explicar aqui, que são as qualidades da própria essência de Deus, qualidades exclusivas de Deus, né, que revelam a sua transcendência absoluta. Olha só estas qualidades, esses atributos incomunicáveis de Deus Pai. Bom, primeiro, Deus é eterno, que nós ficamos, o ser humano racional, ou o ser humano quer entender Deus na lógica, que Deus é eterno, ele é eterno. Então, já é um atributo de Deus. Segundo atributo, ele é imutável, não muda. Nós falamos aqui sobre Deus ser imutável. Deus não sofre variações, oscilações, não. Depois, ele é onipresente, está em todos os lugares. Deus está conosco aqui agora, neste momento. Nós podemos sentir a presença de Deus quando nós falamos da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Então Deus é onipresente, Deus também está em vários lugares pelo mundo afora. Alguém famoso questionou como pode Deus, até alguns
famosos humoristas questionando sobre a onipresença de Deus. Como pode Deus ouvir 8 bilhões de pessoas e tal? Deus não é refém desses pensamentos raquíticos. Deus é onipresente e basta, né? Depois, Deus é onipotente. Isso aqui é algo no Salmo 139, a gente vai ver toda essa, né? Deus é onipotente, é o único todo-poderoso. O inimigo pode até ter a sua força, mas Deus é onipotente, é todo-poderoso. Ele não tem como medir força com um Deus desse. Não dá nem para medir força. As grandes autoridades e potências do mundo passado mediram força com Deus e hoje só existem peças, só existem descobertas arqueológicas, restos arqueológicos de deuses, faraós, de Nabucodonosor e toda essas autoridades, poderes humanos. Hoje só restam farelos, só restam resquícios de homens que tentaram medir força com Deus, com um Deus que é todo-poderoso. Também Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Deus, ele tem na palma da mão todas as coisas. Então não dá para a gente esses atributos incomunicáveis, porque são atributos que não temos como mudar, não tem nenhuma autoridade humana tem como mudar esse Deus, porque ele é incomunicável nessa parte. Mas também daí tem os atributos comunicáveis, e isso aqui também que é lindo demais para a nossa vida. E isso aqui que nos traz aí esta proximidade deste Deus, né? E estas qualidades refletidas em nós como criaturas. Deus sabe que nós somos efêmeros, Deus sabe que nós somos passageiros, Deus sabe que nós somos como a erva do campo, Deus sabe que assim como uma flor que está linda num dia, na outra já está seca. Deus sabe de tudo isso, porém, Deus revela tudo isso no seu caráter moral, né? Primeiro, Deus é santo. Deus é santo. E qual é o que ele pede para nós nessa questão de atributos comunicáveis? Nós, como povo dele. Isso é bom deixar claro. Deus não está falando para o ímpio. O ímpio precisa de aceitar. Quando falo ímpio, pessoas que não conhecem Jesus, que estão no mundo das religiões, que tudo é ídolo, que tudo é uma divindade. Não, Deus está falando para nós. Deus está falando conosco, com o seu povo. Deus está falando conosco bem de pertinho, que Deus é santo e nos chama para sermos santos também. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, o apóstolo disse: sede santos porque eu sou santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, sede santos porque eu sou santo. Depois tem um outro atributo aqui sobre o amor. Deus é amor. Eu falei que Deus não ama mais hoje do que ontem, e Deus não vai amar mais amanhã do que hoje. Deus é amor. E o apóstolo João disse assim: como pode alguém dizer que ama a Deus se não se aborrece o seu irmão? Então veja bem, a religião dessas pessoas que se baseiam nessas ideias, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, então não ama a Deus. Como é que pode dizer que ama alguém que nunca viu e odiar alguém que tenha contato visual? Então, um atributo comunicável de Deus é o amor. Segundo, e também a justiça agora. Né? O Salmo de número 145, verso 7, está escrito: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus, caráter comunicável de Deus, atributo comunicável de Deus, a verdade. Deus é incapaz de mentir. Deus é incapaz de mentir. Tito, capítulo 1, verso 2, está escrito: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então está aí Tito escrevendo essa carta e dizendo que Deus é incapaz de mentir. Deus não mente. Segundo, Deus é paciente. São esses atributos comunicáveis. Deus é paciente. Segunda carta de Pedro 3,9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam,
senão que todos venham arrepender-se. Olha só esta importante reflexão nesse texto. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus não tem a questão emocional como a gente. Eu perdi a paciência, eu fiquei nervoso. Não, Deus é paciente, Deus é longânimo. Não que Deus também não tem, Deus tem, porque Deus é longânimo, mas Deus tem essa característica, esse caráter glorioso, tá certo? E para terminando aqui, chegando ao ponto, né, para terminar aqui, o último tópico aqui sobre o nome de Deus. O nome de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus disse a Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Essa expressão é incrível, é fantástica, né? Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Pensa bem, Moisés chegar diante do povo e o povo falar, você vem em nome de quem, Moisés? Como o faraó disse, né, também. Você vem em nome de quem, Moisés? E Moisés disse, eu sou, me enviou a vós. Quando Deus diz essa expressão, eu sou, é a expressão de um Deus que depende de si mesmo e que não depende de mais ninguém. Pensa só num Deus que não tem outro Deus além deste Deus que é poderoso e tremendo. Eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou, que também é o nome de Yahvé, né? Yahvé, ele também tem outras expressões de nomes, que é em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali a expressão está Elohim, ou Elohim, Elohim, que quer dizer o Deus que criou tudo do nada, trouxe a existência do que não existia, que tudo isso que a gente vê veio daquilo que nós não vemos. Elohim, esse Deus que criou os céus e a terra. Oh, coisa boa demais. Depois outro nome de Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano e poderoso que fez aliança com Abraão. Lá em Gênesis, capítulo de número 17, verso 1, a gente pode ler essa expressão, o Deus El Shaddai. Gênesis, capítulo 17, verso de número 1, vamos ler aqui. É bom a gente estar aqui manuseando a palavra, que está escrito assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor, com letra maiúscula, a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. É como se Deus tivesse, eu sou El Shaddai, o poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Depois, Adonai, o Senhor soberano, a quem pertence os céus e a terra. Está em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 14, e a gente pode também ler aqui, capítulo 10, versículo 14 de Deuteronômio, onde está escrito, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Está aqui, onde a expressão Adonai, que pertence tudo a Deus. Aqui nós temos as nações com seus espaços aéreos, né? Deus é dono de todas as coisas, Deus não divide com ninguém, né? Mas ele também se revela através dos nomes mais íntimos. Olha só, os nomes mais íntimos para o seu povo, mostrando os seus cuidados como Deus, o Pai Todo-Poderoso. Quais são esses nomes? A gente vê vários ali no Salmo de número 23, mas eu vou citar alguns aqui. Jeová Jiré, oh, coisa boa, esse Deus é tremendo. Jeová Jiré, Deus proverá. Oh, coisa linda, o Deus que provê o nosso mantimento, o nosso sustento. Jeová Rafá, o Deus que sara. E por aí vai, tem o Jeová, aquele que é a minha bandeira, né? Jeová Nissi, Jeová Rafá, tem Jeová Rafá, acabei de citar. Enfim, são os nomes, os atributos do nome de Deus. Esse é um Deus tremendo e maravilhoso. E para concluir, então, a nossa lição nesta oportunidade, para concluir, eu deixei aqui o único Deus verdadeiro, este único Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro
que a sua palavra está nas repartições públicas, está nos órgãos governamentais, não governamentais, esse Deus que tem a Bíblia Sagrada em fóruns, em tribunais, nas mãos de juízes, nas mãos de advogados, este único Deus verdadeiro, ele revela apenas para aqueles que são humildes. Quando fala humildade, eu estou falando daquele que tem sede de salvação, daqueles que não ensoberbecem pelo que sabem, porque saber não é ser humilde. Ser humilde é praticar aquilo que sabe. Isso que os fariseus e os escribas não faziam. Conheciam, mas não faziam. Até Jesus disse uma vez, em Mateus 15:8, ele diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o conhecer não é tudo. O conhecer a palavra e tudo é praticar a palavra. Isto é ser humilde, praticar a palavra de Deus, né? E também, todos nós somos chamados à reverência, para a santificação, para refletirmos o caráter de Deus. Refletirmos o caráter de Deus. Então, nós não nos santificamos para o homem, nós nos santificamos para Deus. Quando nós nos santificamos para Deus, é óbvio que as evidências serão claras, serão nítidas. As pessoas vão ver quando nós nos santificamos para esse Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por ter estado conosco até esse momento e eu quero desejar para você uma excelente aula na Escola Bíblica Dominical. Encoraje mais alguém, impulsione mais alguém, incentive mais alguém, porque ser encorajador para as coisas de Deus é um desafio nos dias em que nós estamos atravessando. Não é fácil, é difícil, é uma tarefa árdua, mas certamente o nosso Deus, o maior, está conosco. Então, seja um Josué e um Caleb nos dias em que nós estamos atravessando. Que Deus abençoe, um grande abraço em nome de Jesus.